uma mulher grávida se aproximou da mesa dele com fome e coragem. Posso comer o resto da comida? A resposta mudou 2 vidas para sempre. Ricardo Mendes nunca tinha reparado nos detalhes do terraço do Palácio Gourmet antes daquela quinta-feira de março. Talvez porque sempre estivesse ocupado, fechando negócios milionários pelo telefone ou revisando contratos que movimentavam fortunas. Mas naquele dia, sentado sozinho na mesa de sempre, ele finalmente observou as flores bem cuidadas, o mármore italiano das mesas, a vista privilegiada da cidade que se estendia lá embaixo como um tabuleiro de xadrez caro. O prato na sua frente estava quase intocado. Salmão grelhado com risoto de trufas negras, uma iguaria que custava R$300 e que ele havia pedido mais por hábito que por fome. Ricardo mexia distraído na comida, os pensamentos perdidos nos números da bolsa de valores que acabara de conferir no celular. Mais um dia lucrativo. Mais alguns milhões adicionados ao patrimônio que já não conseguia mais contar com precisão. Aos 42 anos, Ricardo possuía uma fortuna construída através de investimentos imobiliários e parcerias com hospitais privados. Apartamentos de luxo, clínicas médicas, laboratórios farmacêuticos, tudo o que tocava se transformava em ouro. Era respeitado nos círculos empresariais, temido pelos concorrentes e completamente sozinho na vida pessoal. O divórcio tinha sido finalizado há 2 anos, quando Mariana descobriu que Ricardo passava mais tempo com planilhas que com ela. Sem filhos, sem família próxima, Ricardo havia se acostumado com a solidão que o dinheiro proporcionava. Era mais fácil assim, menos complicado, menos vulnerável. Foi quando ele estava cortando mais um pedaço do salmão que viu uma sombra se aproximar da mesa. Pensou que fosse o garçom vindo retirar o prato, mas quando levantou os olhos, encontrou uma mulher parada a poucos metros de distância, claramente hesitante. Era jovem, não devia ter mais que 25 anos, mas havia algo no rosto dela que sugeria uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado e ela usava uma jaqueta jeans desbotada sobre uma blusa que já devia ter visto dias melhores. Mas foi a barriga arredondada sob a blusa que fez Ricardo realmente prestar atenção. Ela estava grávida, muito grávida. A mulher permaneceu ali por alguns segundos, mordendo o lábio inferior e olhando alternadamente para Ricardo e para o prato dele. Havia algo na postura dela que irradiava nervosismo e determinação ao mesmo tempo, como alguém que estava prestes a fazer algo que jamais imaginou que faria. "Com licença, senhor", ela disse finalmente, a voz baixa, mas clara. Eu posso comer o resto da sua comida?" A pergunta atingiu Ricardo como um tapa na cara. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. No Palácio Gourmet, onde uma única refeição custava mais que muitas pessoas ganhavam em uma semana, uma mulher grávida estava pedindo para comer suas sobras. "O quê?" ele perguntou, mais por reflexo que por não ter entendido. A mulher corou ligeiramente, mas manteve o olhar firme. "Eu vi que o senhor não estava comendo muito. Estou com muita fome e..." Ela pausou, passando a mão protetivamente sobre a barriga. "Preciso comer alguma coisa." Ricardo olhou ao redor do restaurante, esperando que alguém interviesse, que algum funcionário explicasse que aquilo era um mal-entendido. Mas todos pareciam alheios à situação, perdidos em suas próprias conversas sobre fusões empresariais e investimentos em arte contemporânea. Você quer se sentar?" Ricardo ouviu-se perguntando, empurrando a cadeira ao lado para trás. A mulher hesitou por um momento, como se não acreditasse no convite, então se aproximou lentamente e se sentou. De perto, Ricardo pode ver melhor o rosto dela. Bonito, apesar da evidente exaustão, com olhos verdes que brilhavam com uma inteligência aguçada que contrastava com a situação desesperadora em que se encontrava. "Obrigada", ela disse, pegando o garfo com mãos que tremiam ligeiramente. "Eu sei que isso é estranho. Sei que não deveria estar aqui." "Como você chegou até aqui?" Ricardo perguntou, olhando discretamente para os seguranças do restaurante que ainda não tinham notado a situação. "Estou na calçada há 2 horas, esperando coragem para perguntar isso para alguém." A mulher deu uma garfada no risoto e fechou os olhos por um momento, como se estivesse saboreando não apenas a comida,
mas a própria possibilidade de comer. Vi várias pessoas saindo com pratos quase cheios, e finalmente resolvi tentar. Fazia 3 dias que eu não comia uma refeição. Ricardo sentiu algo se mexer no peito. Uma sensação desconfortável que não conseguia identificar. 3 dias? E você está grávida? De gêmeos? Ela disse simplesmente, continuando a comer com uma fome que era dolorosa de se observar. 6 meses. Onde você mora? A pergunta fez a mulher parar de comer e olhar diretamente para ele. No momento, em lugar nenhum. Tenho dormido em abrigos quando consigo vaga, ou na rua quando não consigo. Ricardo se recostou na cadeira, tentando entender como uma mulher grávida de gêmeos podia estar vivendo na rua na cidade onde ele possuía dezenas de propriedades de luxo. Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia Silva. Ela limpou delicadamente a boca com o guardanapo. Um gesto automático que sugeria educação e boas maneiras. E o senhor é Ricardo Mendes, não é? Reconheci da revista Exame. Empresário do ano, se não me engano. Ricardo ficou surpreso. Você me conhece? Todo mundo que trabalha na área da saúde conhece. Seus investimentos em hospitais e clínicas são famosos. Havia algo no tom de Patrícia que Ricardo não conseguiu decifrar. Não era exatamente amargura, mas também não era admiração. Você trabalha na área da saúde? Trabalhava. Patrícia terminou o salmão e olhou para o prato vazio com uma expressão que misturava gratidão e tristeza. Era enfermeira no Hospital Santa Clara, supervisora do setor de pediatria. Ricardo conhecia o Santa Clara. Tinha investido uma quantia considerável na modernização da UTI pediátrica 2 anos atrás. Era? O que aconteceu? Patrícia ficou em silêncio por um longo momento, os dedos brincando nervosamente com o guardanapo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que ia muito além da fome física. Descobri algumas coisas que não deveria ter descoberto. E quando tentei fazer a coisa certa, perdi tudo. Né? Que tipo de coisas? Patrícia olhou ao redor do restaurante, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Então se inclinou ligeiramente na direção de Ricardo. Medicamentos sumindo, crianças não recebendo os tratamentos completos porque os remédios mais caros estavam sendo desviados. Famílias pagando fortunas por tratamentos que seus filhos nunca receberam integralmente. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Você está falando de roubo? Estou falando de um esquema que lucrava com o sofrimento de crianças doentes. E quando eu denunciei, me disseram que eu estava imaginando coisas. 2 semanas depois, fui demitida por conduta inadequada. 1 mês depois, não conseguia emprego em hospital nenhum da cidade. 2 meses depois, estava na rua. A história de Patrícia estava mexendo com algo profundo em Ricardo. Algo que ele havia enterrado sob anos de transações comerciais frias e calculistas. E o pai dos bebês? Fugiu quando soube da gravidez. Disse que não queria se envolver com uma problemática. Patrícia sorriu amargamente. Acho que ele tinha razão. Realmente sou problemática para quem quer manter esquemas funcionando. Ricardo chamou o garçom e pediu outro prato igual ao que Patrícia havia acabado de terminar, além de uma sobremesa e um suco. Patrícia tentou protestar, mas ele a silenciou com um gesto. Você disse que tem provas desse esquema? Tinha. Fotos, documentos, gravações, tudo estava no meu apartamento quando fui despejada. Consegui salvar alguns arquivos no meu celular antes de perder tudo. Posso ver? Patrícia hesitou, estudando o rosto de Ricardo como se tentasse decifrar suas intenções. Por que o senhor quer ver? Porque se o que você está dizendo é verdade, então eu posso ter financiado parte desse esquema sem saber. E isso me deixa muito irritado. Patrícia tirou um celular antigo e arranhado do bolso da jaqueta. Navegou por alguns arquivos e mostrou a tela para Ricardo. Eram fotos de documentos, planilhas que mostravam discrepâncias entre medicamentos comprados e medicamentos administrados. Registros de pacientes que deveriam ter recebido tratamentos que claramente não receberam. Ricardo estudou as imagens com crescente indignação. Conhecia aqueles formulários, aqueles códigos, aquela papelada toda. Tinha visto documentos similares inúmeras vezes quando analisava os relatórios dos hospitais onde investia. Isso aqui, ele disse apontando para uma linha específica em uma das planilhas. Esse código é de um medicamento que custa R$15.000 por dose. Se essas crianças não estavam recebendo,
Então alguém estava vendendo no mercado negro e embolsando a diferença. Patrícia completou. 15 mil reais por dose que deveria estar salvando a vida de uma criança com câncer. Ricardo sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Raiva pura, visceral, do tipo que fazia pessoas quebrarem coisas ou gritarem até a garganta doer. Mas ele se controlou, canalizando a emoção para algo mais produtivo. Patrícia, eu quero ajudá-la. Não só com comida ou um lugar para ficar. Quero ajudá-la a expor isso. Por quê? Ela perguntou, genuinamente surpresa. O senhor nem me conhece. Porque há 2 semanas eu estava em uma reunião celebrando os lucros dos meus investimentos hospitalares. E agora descubro que parte desses lucros pode ter vindo do sofrimento de crianças doentes. Ricardo pausou, olhando diretamente nos olhos de Patrícia. E por que ninguém deveria estar pedindo sobras em um restaurante quando está grávida de gêmeos? Patrícia começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela tentava manter a compostura. Eu não quero caridade, senhor. Ricardo, já tentei aceitar ajuda antes e sempre tem um preço. Não é caridade, é justiça. E talvez seja a chance de eu fazer algo que realmente importe pela primeira vez em muito tempo. O garçom trouxe a segunda refeição, e Patrícia comeu mais devagar desta vez, saboreando cada garfada enquanto contava mais detalhes sobre o que havia descoberto no hospital. Ricardo ouvia em silêncio, fazendo anotações mentais, já planejando como poderia usar sua influência e recursos para investigar mais profundamente. Quando Patrícia terminou de comer, Ricardo se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Vamos conseguir um lugar seguro para você ficar e amanhã começamos a trabalhar para expor esses criminosos. Patrícia olhou para a mão estendida, depois para o rosto determinado de Ricardo. Lentamente, ela aceitou a ajuda e se levantou. Por que está fazendo isso por mim? Ricardo pensou na pergunta enquanto deixavam uma nota de R$ 500 na mesa para cobrir uma conta que não passava de 100. Porque hoje aprendi que existem coisas mais importantes que lucro. E porque você teve coragem de fazer a pergunta mais difícil que alguém já me fez. Que pergunta? Se eu podia dividir o que tenho com quem realmente precisa. Quando eles saíram do restaurante juntos, o milionário de terno italiano e a enfermeira grávida e sem teto, nenhum dos dois imaginava que aquele encontro casual estava prestes a desencadear uma série de eventos que abalaria não apenas suas vidas, mas todo um sistema de corrupção que lucrava com a dor alheia. Mas por agora, era apenas um homem rico que tinha encontrado um propósito e uma mulher corajosa que tinha encontrado um aliado improvável na luta mais importante de sua vida. O Hotel Intercontinental não era apenas um dos mais luxuosos da cidade. Era também um dos poucos lugares onde Ricardo tinha certeza de que Patrícia estaria segura por pelo menos uma noite. O porteiro do hotel olhou com estranheza para a dupla improvável que se aproximava da recepção. Um dos empresários mais ricos da cidade, acompanhado de uma mulher grávida visivelmente em situação vulnerável. Uma suíte, por favor, Ricardo disse ao recepcionista, passando seu cartão de crédito Black sem pestanejar. E quero que mandem roupas limpas para a senhora. Tamanho médio, roupas de gestante. Também produtos de higiene pessoal e o que mais ela precisar. Patrícia permaneceu em silêncio durante todo o processo do check-in, ainda processando a rapidez com que sua realidade havia mudado. 3 horas atrás, estava catando restos de comida em lixeiras atrás de restaurantes. Agora estava sendo instalada em uma suíte que custava mais por noite do que ela ganhava em um mês quando ainda tinha emprego. Não precisa de suíte, ela murmurou para Ricardo. Um quarto simples já seria um luxo. Precisa sim. Você está grávida de gêmeos e precisa de espaço e conforto. Ricardo se virou para o recepcionista. E quero que mandem comida também. Cardápio completo de gestante. Vitaminas, frutas, proteínas. O que for melhor para alguém em estado de gravidez. No elevador a caminho do 15º andar, Patrícia finalmente quebrou o silêncio. Por que está fazendo tudo isso? Não me conhece de lugar nenhum. Ricardo olhou para o reflexo dos dois no espelho polido do elevador. Ele de terno impecável, ela com roupas surradas e cabelos que precisavam urgentemente de um banho. Mesmo assim, havia algo na dignidade dela que o impressionava. Porque há 3 anos eu investi 2,5 milhões no Hospital Santa Clara. E se o que você me contou for verdade, então eu financiei um esquema criminoso sem saber.
E se for mentira? Então eu perco uma noite de hotel e algumas roupas. Mas algo me diz que você não está mentindo. A suíte era ampla, com uma sala de estar separada do quarto, banheiro com banheira de hidromassagem e uma vista panorâmica da cidade. Patrícia caminhou até a janela e ficou parada lá por vários minutos, apenas observando as luzes que se acendiam nos prédios enquanto o sol se punha. Fazia 4 meses que eu não via a cidade de cima, ela disse, sem se virar. Quando você vive na rua, sua perspectiva fica limitada ao nível da calçada. Você esquece que existe um mundo acima disso. Ricardo se sentou no sofá e abriu o laptop que sempre carregava na pasta. Patrícia, preciso que você me conte tudo, do começo. Como descobriu o esquema, o que exatamente viu, quem estava envolvido. Patrícia se afastou da janela e se sentou na poltrona em frente a ele, passando as mãos pela barriga em um gesto protetor que já era automático. Começou com uma criança chamada Miguel, 8 anos, leucemia em estado avançado. A família dele tinha vendido a casa, o carro, tudo que possuía para pagar o tratamento particular no Santa Clara. Ela pausou, fechando os olhos como se estivesse revivendo a cena. Miguel estava recebendo um protocolo de quimioterapia que incluía um medicamento chamado Bevacizumab. Custa R$18.000 por aplicação e ele precisava de uma aplicação por semana durante 6 meses. Ricardo fez contas rápidas mentalmente. Mais de R$400.000 só nesse medicamento. Exato. A família tinha conseguido um empréstimo absurdo para pagar. Mas Miguel não estava melhorando como deveria. Na verdade, estava piorando. Um garçom bateu na porta trazendo um carrinho com comida. Ricardo mandou deixar tudo na mesa e pediu que não fossem incomodados pelo resto da noite. Patrícia olhou para a quantidade de comida com olhos arregalados. Parecia um banquete para 10 pessoas. Come, Ricardo disse, servindo um prato para ela. E continua contando. Patrícia pegou um pedaço de salmão grelhado e continuou a história entre as garfadas. Comecei a desconfiar quando notei que Miguel estava recebendo as aplicações, mas não estava tendo os efeitos colaterais típicos do Bevacizumab. É um medicamento muito forte. Deveria estar causando náuseas severas, perda de apetite, queda de cabelo específica. E não estava. Estava tendo sintomas muito mais leves. Como se estivesse recebendo uma dosagem menor ou uma versão diluída. Patrícia parou de comer por um momento. Então comecei a investigar outros pacientes que recebiam medicamentos caros. Ricardo se inclinou para a frente completamente absorto na história. Encontrei um padrão. Crianças que deveriam estar recebendo medicamentos de 15, 20, 30 mil reais por dose, mas que não apresentavam nem melhoras significativas, nem efeitos colaterais proporcionais ao que deveriam estar recebendo. Você confirmou isso como? Comecei a acompanhar de perto o estoque da farmácia hospitalar. Peguei algumas amostras de medicamentos que sobravam nas seringas após as aplicações e mandei analisar em um laboratório particular. Patrícia abaixou a cabeça. Eu tinha fotos dos laudos laboratoriais que provavam as concentrações baixas dos medicamentos, mas vendi meu celular há 2 semanas para conseguir comprar comida. Ela pausou, visivelmente frustrada. Perdi todas as evidências que tinha guardado. As crianças estavam recebendo medicamentos diluídos, algumas vezes com apenas 20 ou 30% da concentração que deveriam ter. Ricardo sentiu a raiva subir pela garganta novamente. E o resto do medicamento? Estava sendo retirado antes da aplicação e vendido no mercado paralelo. Há clínicas clandestinas que pagam muito bem por medicamentos originais, mesmo que em doses menores. Quem estava fazendo isso? Patrícia hesitou, brincando nervosamente com o garfo. Essa é a parte complicada. E a razão pela qual minha vida virou um inferno. Por quê? Porque não era só um enfermeiro desonesto ou um médico querendo ganhar dinheiro extra. Era um esquema organizado que envolvia pessoas no mais alto nível do hospital. Ricardo se inclinou para a frente, pensativo. Mas você lembra dos detalhes? Nomes dos laboratórios, datas, concentrações específicas? Lembro de quase tudo. Passei meses analisando esses dados. Patrícia fechou os olhos, concentrando-se. O Bevacizumab do Miguel estava com apenas 23% da concentração que deveria ter. O laudo foi feito no Laboratório Santa Cruz em 15 de março. Que nível exatamente? O diretor médico, Dr. Augusto Cardoso. O gerente da farmácia hospitalar, Fernando Lima.
E pelo menos 3 médicos que prescreviam os medicamentos mais caros especificamente para pacientes que eles sabiam que não iam questionar o tratamento. Ricardo parou de digitar abruptamente. Conhecia Augusto Cardoso pessoalmente. Tinham jantado juntos várias vezes, discutindo oportunidades de investimento. Cardoso tinha sido quem o convenceu a investir no Santa Clara em primeiro lugar. Dr. Augusto Cardoso? Ele repetiu, tentando manter a voz neutra. Você o conhece? Conheço. Ricardo fechou o laptop com mais força do que o necessário. Ele foi quem me vendeu a ideia de investir no hospital. Disse que precisavam de capital para comprar equipamentos modernos e melhorar o atendimento às crianças. E precisavam mesmo. Só que o dinheiro dos investimentos não estava sendo usado para melhorar o atendimento. Estava sendo usado para financiar a compra de medicamentos caros, que depois eram desviados e vendidos. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Não apenas tinha sido enganado, como seu próprio dinheiro estava sendo usado para facilitar um esquema que prejudicava exatamente as crianças que ele pensava estar ajudando. Como você descobriu o envolvimento do Cardoso? Comecei a monitorar as prescrições médicas. Percebi que sempre que chegava uma nova remessa de medicamentos caros, magicamente apareciam várias crianças com indicações para usar exatamente aqueles medicamentos. Medicamentos que sumiam do estoque muito mais rápido do que deveriam, considerando as doses que as crianças realmente recebiam. Patrícia se levantou e foi até a janela novamente, como se precisasse do ar fresco para continuar a história. Então fiz uma coisa que não deveria ter feito. Entrei no sistema administrativo do hospital e imprimi relatórios completos de compras, estoque e prescrições dos últimos 6 meses. Isso é invasão de sistema. Eu sei, mas estava vendo crianças morrerem por não receberem o tratamento completo que suas famílias estavam pagando. Miguel morreu 3 semanas depois que comecei a investigação. Poderia ter sido salvo se tivesse recebido o medicamento na dosagem correta. As palavras de Patrícia foram como facadas em Ricardo. Uma criança tinha perdido a vida por causa de um esquema que ele havia financiado sem saber. O que aconteceu quando você levou as evidências para a direção? Primeiro procurei o diretor administrativo, Dr. Henrique Moraes. Achei que ele não estava envolvido porque cuidava mais da parte financeira que da médica. E estava envolvido? Estava. Quando mostrei as evidências para ele, disse que ia investigar. 2 dias depois, fui chamada na sala dele e havia 3 pessoas lá. Ele, Dr. Cardoso e um homem que eu nunca tinha visto antes. Patrícia voltou para a poltrona, mas dessa vez se sentou na beirada, como se estivesse pronta para sair correndo. O homem desconhecido não se apresentou, mas ficou claro que ele estava no comando. Disse que eu estava imaginando coisas, que estava estressada pela gravidez e vendo problemas onde não existiam. E você mostrou as evidências. Mostrei tudo. Os laudos laboratoriais, os relatórios de estoque, as prescrições suspeitas. Eles olharam tudo com muita calma, fizeram algumas anotações e então Dr. Cardoso disse que iam investigar internamente. E investigaram? Patrícia deu uma risada amarga. 1 semana depois fui chamada no RH. Disseram que eu tinha violado protocolos de segurança, invadido sistemas sem autorização e que estava sendo demitida por justa causa. Por justa causa? O que significa que eu não tinha direito a seguro-desemprego, não podia usar o hospital como referência e ainda ficava com uma mancha na carteira profissional que tornava quase impossível conseguir emprego em qualquer lugar. Ricardo estava digitando furiosamente no laptop, fazendo anotações e cruzando informações. A cada detalhe que Patrícia revelava, o esquema parecia mais elaborado e mais criminoso. Mas não parou aí, parou? Não. 2 semanas depois da demissão, começaram as ameaças. Que tipo de ameaças? Ligações no meio da madrugada com vozes distorcidas, dizendo que eu devia esquecer o que tinha visto no hospital se quisesse que meus bebês nascessem saudáveis. Ricardo parou de digitar e olhou diretamente para Patrícia. Ameaçaram seus filhos? Disse que acidentes aconteciam o tempo todo com mulheres grávidas. Que quedas podiam ser fatais tanto para a mãe quanto para os bebês. Que eu devia pensar bem antes de tentar causar problemas para pessoas importantes. Você denunciou para a polícia? Tentei. Mas quando cheguei na delegacia, o delegado disse que ligações anônimas não constituíam crime suficiente para abrir investigação.
que eu precisava de provas mais concretas. Patrícia pegou outro pedaço de comida, mas Ricardo notou que suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Então comecei a receber visitas estranhas no meu apartamento. Homens que se identificavam como técnicos de diferentes empresas, gás, telefone, água, luz, sempre querendo entrar para fazer verificações urgentes. Mas não eram técnicos de verdade. Não. Quando eu ligava para as empresas para confirmar, nunca tinha nenhuma visita técnica agendada para o meu endereço. Ricardo fechou o laptop e se concentrou completamente em Patrícia. A história dela estava ficando mais perigosa a cada minuto. O que você fez? Mudei de apartamento. Aluguei um lugar menor, mais barato, em um bairro onde eu achei que seria mais difícil de me encontrarem. E funcionou? Por algumas semanas, então começaram os problemas no trabalho. Mas você não estava trabalhando. Tinha sido demitida. Estava tentando conseguir emprego, mas toda vez que chegava perto de ser contratada em algum hospital ou clínica, minha candidatura era misteriosamente rejeitada na última hora. Patrícia se levantou e começou a andar pela sala, claramente agitada com as lembranças. Depois descobri que alguém estava ligando para os hospitais onde eu me candidatava, dizendo que eu tinha histórico de roubo de medicamentos e que era uma funcionária perigosa. Calúnia. Mais eficiente. Em 6 meses não consegui emprego em lugar nenhum relacionado à saúde. Tentei trabalhar em outras áreas, mas sem experiência e grávida de gêmeos, ninguém queria me contratar. Ricardo estava começando a entender a extensão do pesadelo que a vida de Patrícia havia se tornado. Como chegou à situação de rua? Gastei todas as minhas economias pagando aluguel sem ter renda. Tentei vender tudo que tinha de valor, mas não foi suficiente. Quando não consegui pagar o aluguel por 3 meses consecutivos, fui despejada. E o dono do apartamento não deu um prazo maior considerando sua situação? O dono disse que tinha recebido informações de que eu estava envolvida com drogas e que representava risco para outros inquilinos. Ricardo bateu o punho na mesa, fazendo os pratos tilintarem. Eles estavam sistematicamente destruindo sua vida. E há de muitas outras pessoas que tentaram denunciar. Descobri depois que pelo menos 4 funcionários do hospital passaram por situações similares nos últimos 2 anos. Onde estão essas pessoas agora? Uma conseguiu emprego em outro estado e se mudou. 2 desistiram da profissão completamente. E uma... Patrícia pausou, engolindo em seco. O que aconteceu com a 4ª? Morreu em um acidente de carro 3 semanas depois de ter sido demitida. Oficialmente foi um acidente causado por pista molhada. Mas ela era uma das motoristas mais cuidadosas que eu conhecia. O silêncio que se seguiu foi pesado e ominoso. Ricardo olhou para Patrícia e percebeu que ela não estava apenas contando uma história sobre corrupção hospitalar. Estava contando sobre um esquema que eliminava testemunhas. Patrícia, você entende o perigo que está correndo me contando isso? Entendo, mas também entendo que não posso ficar calada para sempre. E talvez com sua influência e recursos, a gente consegue fazer alguma coisa que eu sozinha nunca conseguiria. Ricardo se levantou e foi até a janela, observando a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquelas luzes, crianças doentes estavam recebendo medicamentos diluídos enquanto suas famílias pagavam fortunas por tratamentos completos. E em algum lugar, pessoas poderosas estavam lucrando com essa trapaça. Patrícia, se vamos fazer isso, preciso que você entenda uma coisa. O quê? A partir de agora, sua vida está em perigo. E a minha também. Se esse esquema é tão organizado quanto parece, eles não vão hesitar em tentar nos parar. Patrícia colocou as mãos protetivamente sobre a barriga. Meus filhos, vamos proteger vocês 3. Mas preciso saber, você tem certeza absoluta de que quer levar isso adiante? Patrícia ficou em silêncio por vários minutos, claramente pesando os riscos contra a possibilidade de justiça. Quando finalmente falou, sua voz estava firme e determinada. Miguel tinha 8 anos quando morreu. A família dele vai pagar aquela dívida pelo resto da vida por um tratamento que ele nunca recebeu adequadamente. Se existe uma chance de impedir que isso aconteça com outras crianças, então sim. Quero levar isso adiante. Ricardo assentiu e pegou o telefone. Então vamos começar amanhã cedo. Conheço pessoas que podem nos ajudar a investigar isso sem alertar as pessoas erradas. Enquanto discavam o número de um investigador particular em quem confiava, Ricardo não imaginava que em menos de 24 horas descobriria que o esquema era ainda maior
e mais perigoso do que qualquer um deles poderia imaginar. E que Patrícia estava prestes a se tornar o alvo principal de pessoas que não hesitariam em matar para proteger seus lucros sangrentos. Ricardo acordou às 5 da manhã com o telefone tocando insistentemente. O nome de Maurício Oliveira, seu sócio há 15 anos, piscava na tela. Era estranho Maurício ligar tão cedo, especialmente em uma sexta-feira. Maurício? Que foi? Ricardo, precisamos conversar. Agora. Tem uma situação muito séria envolvendo você. A voz do sócio estava diferente, tensa de uma forma que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Que tipo de situação? Não posso falar por telefone. Encontra comigo no escritório em 1 hora. E Ricardo, vem sozinho. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Ricardo com uma sensação ruim no estômago. Ele se vestiu rapidamente e desceu até o quarto de Patrícia. Bateu suavemente na porta da suíte. Patrícia, sou eu, Ricardo. Pode entrar. A voz dela veio do lado de dentro, já acordada. Patrícia estava sentada na poltrona próxima à janela, vestindo uma das roupas novas que tinham sido entregues na noite anterior. Ela parecia descansada pela primeira vez desde que se conheceram, mas havia uma tensão em seus ombros que sugeria que também não tinha dormido completamente tranquila. Preciso sair por algumas horas. Meu sócio quer me ver urgentemente. Tem a ver com o que conversamos ontem? Não sei, mas achei estranho a ligação. Ricardo hesitou. Patrícia, quero que você fique aqui no hotel. Não saia por motivo nenhum. Se alguém vier procurar você, não atenda à porta. Você acha que eles já descobriram que estou com você? Não sei, mas não quero correr riscos. Ricardo saiu do hotel com uma sensação crescente de que algo estava muito errado. Durante os 15 anos de sociedade, Maurício nunca tinha pedido reuniões urgentes ou falado com aquele tom de voz. Eles sempre resolveram tudo de forma amigável e transparente. O escritório da MR Investimentos ocupava 2 andares de um prédio comercial no centro financeiro da cidade. Era um símbolo do sucesso que os dois tinham construído juntos, com vista privilegiada e decoração que impressionava investidores do mundo inteiro. Mas quando Ricardo chegou, encontrou Maurício andando de um lado para o outro na sala de reuniões, claramente agitado. Maurício, o que houve? Maurício parou de andar e olhou diretamente para Ricardo. Recebi uma ligação ontem à noite, do Dr. Augusto Cardoso. Ricardo sentiu o sangue gelar. Doutor, Cardoso ligou para você? Por quê? Ele disse que você estava fazendo perguntas inconvenientes sobre o Hospital Santa Clara, que andava investigando processos internos que não eram da sua conta. E daí? Investi uma fortuna naquele hospital. Tenho direito de saber como meu dinheiro está sendo usado. Maurício se sentou pesadamente na cadeira da cabeceira da mesa. Ricardo, o Dr. Cardoso não ligou só para reclamar. Ele ligou para me avisar. Mas avisar sobre o quê? Que se você continuar investigando pode descobrir coisas que vão prejudicar não apenas o hospital, mas nossa empresa também. Ricardo se sentou lentamente, tentando processar o que estava ouvindo. Maurício, o que você está tentando me dizer? Estou tentando te dizer que nossos investimentos no setor hospitalar não são tão limpos quanto você pensa. A revelação atingiu Ricardo como um tiro. Como assim não são limpos? Maurício suspirou profundamente e abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Ricardo, você sempre cuidou mais da parte de desenvolvimento imobiliário da empresa. Deixou os investimentos hospitalares comigo. Confiei em você para isso. E você deveria ter continuado confiando e não ter começado a mexer onde não deveria. Ricardo se levantou da cadeira, sentindo a raiva subir pela garganta. Maurício, fala logo. O que você fez? Não foi só eu. Foi um negócio que envolve várias pessoas importantes. Hospitais, clínicas, laboratórios, fornecedores de medicamentos. Que tipo de negócio? Maurício abriu um dos arquivos da pasta e mostrou planilhas financeiras para Ricardo. Nossos lucros hospitalares dos últimos 3 anos não vieram apenas dos investimentos legítimos. Vieram de uma participação em um esquema que otimiza o uso de medicamentos caros. Otimiza como? As famílias pagam pelo tratamento completo, mas as crianças recebem dosagens ajustadas. O excedente é vendido para clínicas particulares que atendem pacientes que podem pagar ainda mais caro por medicamentos sem burocracia. Ricardo teve que se apoiar na mesa para não cair.
Você está me dizendo que nosso dinheiro está sendo usado para diluir medicamentos de crianças doentes? Estou dizendo que nosso dinheiro está sendo usado em um negócio muito lucrativo que beneficia muita gente importante. Maurício, isso é criminoso. Essas crianças podem morrer por não receberem o tratamento adequado. Ricardo, você precisa entender a realidade. O sistema de saúde no Brasil é falido. Os hospitais precisam de outras fontes de renda para conseguir se manter. Estamos oferecendo uma solução que permite que os hospitais continuem funcionando. Ricardo olhou para o homem que considerava um irmão há 15 anos e sentiu como se estivesse vendo um estranho. Uma solução que mata crianças inocentes. Uma solução que salva muito mais vidas do que prejudica. Com o dinheiro extra que os hospitais conseguem, eles podem investir em equipamentos melhores, contratar mais médicos, atender mais pacientes. Justificando roubar tratamento de crianças que estão morrendo? Maurício fechou a pasta com força. Ricardo, você está sendo ingênuo. Acha que os hospitais privados são instituições de caridade? Tudo é negócio. Sempre foi. A única diferença é que agora estamos sendo mais eficientes. Ricardo caminhou até a janela, tentando controlar a vontade de quebrar alguma coisa. Por quanto tempo isso está acontecendo? 3 anos. Desde que começamos a investir pesado no setor hospitalar. E você nunca achou necessário me contar? Não porque sabia que você reagiria exatamente assim. Você sempre foi muito emocional para esse tipo de decisão comercial. Ricardo se virou para Maurício com uma expressão que o sócio nunca tinha visto antes. Emocional? Maurício, estamos falando de crianças morrendo. Estamos falando de um negócio que gerou mais de 20 milhões de reais em lucros para nossa empresa nos últimos 3 anos. Dinheiro que permitiu que comprássemos aquela cobertura no Leblon, que investíssemos na expansão internacional, que financiássemos nossa vida de luxo com sangue de crianças inocentes. Maurício se levantou e caminhou até Ricardo. Ricardo, você precisa parar com essa investigação. Agora, antes que cause problemas sérios para todos nós. Ou o quê? Ou as pessoas envolvidas nesse esquema vão tomar medidas para se proteger. E essas medidas podem incluir você e aquela mulher que você está escondendo no hotel. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como você sabe sobre Patrícia? Ricardo, você acha que consegue esconder alguma coisa nesta cidade? Dr. Cardoso me disse que uma ex-funcionária problemática do hospital reapareceu e que estava tentando envenenar sua cabeça com histórias inventadas. As histórias não são inventadas. Não importa se são ou não. O que importa é que você pare de investigar e mande essa mulher embora antes que ela cause mais problemas. Ricardo olhou para Maurício e percebeu que estava vendo o verdadeiro caráter do homem pela primeira vez em 15 anos. E se eu não parar? Então você vai perder muito mais que alguns investimentos hospitalares. Vai perder a empresa inteira. Vai perder sua reputação. Vai perder tudo que construímos juntos. É uma ameaça? É um aviso de alguém que se importa com você. Ricardo, as pessoas envolvidas nesse esquema não são apenas médicos e administradores hospitalares. São pessoas com muito poder, muito dinheiro e muita influência. Ricardo sentou novamente tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Quem mais está envolvido? Não posso te dar nomes, mas posso te dizer que são pessoas que podem destruir nossa empresa com algumas ligações telefônicas. Pessoas que podem fazer com que você nunca mais consiga investir em qualquer coisa nesta cidade. E podem fazer mal para Patrícia? Maurício hesitou antes de responder. Ricardo, essa mulher já causou problemas antes. Já foi avisada para ficar quieta. Se ela continuar falando, as consequências podem ser sérias. Que tipo de consequências? O tipo de consequência que aconteceu com outras pessoas que tentaram causar problemas para o esquema. Ricardo lembrou da enfermeira que Patrícia tinha mencionado, a que morreu em um acidente de carro. Maurício, vocês mataram pessoas? Eu nunca matei ninguém. Mas acidentes acontecem com pessoas que se metem onde não devem. O telefone de Ricardo tocou naquele momento. Era um número que ele não reconhecia. Alô? Senhor Ricardo? A voz era feminina, nervosa. Sou da recepção do Hotel Intercontinental. A senhora que está hospedada na suíte que o senhor pagou, ela está passando mal. Ricardo se levantou de um pulo. Como assim passando mal? Ela desmaiou no corredor. Estamos chamando uma ambulância. Eu vou para aí agora. Ricardo desligou o telefone e olhou para Maurício.
que estava assistindo toda a conversa com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia culpa. Ela desmaiou. Ricardo, se alguma coisa acontecer com Patrícia ou com os bebês dela, eu juro que vou destruir esse esquema, e todos vocês junto. Ricardo saiu do escritório correndo, deixando Maurício parado sozinho na sala de reuniões. Durante o trajeto para o hotel, seu telefone tocou várias vezes, mas ele não atendeu. Estava com muito medo do que poderia encontrar quando chegasse lá. No hotel, Ricardo encontrou Patrícia sendo colocada em uma maca pelos paramédicos. Ela estava consciente, mas pálida e visivelmente assustada. Patrícia, o que aconteceu? Ricardo! Ela segurou a mão dele com força. Alguém tentou entrar no quarto. Quando abri a porta pensando que era você, eram 2 homens. Consegui fechar e trancar, mas eles ficaram batendo na porta por mais de 1 hora. E aí, depois que eles foram embora, tentei sair para procurar um funcionário do hotel. Foi quando senti uma dor muito forte na barriga e desmaiei. O paramédico se aproximou de Ricardo. Senhor, precisamos levar ela para o hospital. Os batimentos cardíacos dos bebês estão alterados. Pode ser estresse ou pode ser algo mais sério. Para qual hospital? Hospital São Francisco é o mais próximo. Ricardo hesitou. Depois de tudo que tinha descoberto, não sabia em qual hospital podia confiar. Podem levar para o Hospital Meridional? É mais longe, mas eu prefiro. Durante o trajeto na ambulância, Patrícia segurou a mão de Ricardo e sussurrou. Eles me encontraram, não foi? Encontraram. Mas não vou deixar que façam mal para você. Ricardo, descobri uma coisa enquanto você estava fora. Consegui usar o telefone do hotel para ligar para uma amiga que ainda trabalha no Santa Clara. O que ela te disse? Que desde ontem estão espalhando que eu voltei à cidade e que estou tentando chantagear o hospital, que oferecem uma recompensa para quem der informações sobre onde estou. Ricardo sentiu a raiva e o medo se misturarem em seu peito. O esquema não era apenas sobre dinheiro. Era sobre poder absoluto, sobre pessoas que se achavam acima da lei e que não hesitariam em eliminar qualquer ameaça. Patrícia, quando sairmos do hospital, vamos para um lugar seguro e vamos começar a lutar contra esses criminosos de verdade. Você tem certeza? Pode perder tudo. Ricardo olhou para a mulher corajosa que tinha mudado sua vida em menos de 24 horas e percebeu que já tinha perdido tudo que realmente importava muito tempo atrás. Agora, tinha a chance de recuperar sua humanidade. Já perdi tudo, Patrícia. Agora vou tentar ganhar de volta minha dignidade. Mas quando chegaram ao Hospital Meridional, descobriram que o perigo era muito maior do que qualquer um dos dois imaginava, e que o esquema de medicamentos era apenas a ponta de um iceberg que envolvia corrupção, chantagem e eliminação sistemática de testemunhas. A guerra estava apenas começando. O corredor da maternidade do Hospital Meridional nunca pareceu tão longo para Ricardo quanto naquelas primeiras horas da madrugada de sábado. Ele caminhava de um lado para o outro há mais de 4 horas, desde que Patrícia havia sido levada para a sala de cirurgia em caráter de emergência. Os médicos tinham sido diretos. O estresse extremo havia desencadeado o trabalho de parto prematuro, e os gêmeos nasceriam naquela noite, quisessem ou não. Doutor. Helena Fonseca, a obstetra responsável pelo caso, se aproximou de Ricardo com uma expressão grave. Era uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos que demonstravam décadas de experiência em situações difíceis. Senhor Ricardo, preciso falar com o senhor. Como ela está? E os bebês? Patrícia está estável, mas foi uma cirurgia complicada. Os bebês nasceram, são 2 meninos, mas estão muito prematuros. 28 semanas de gestação. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Eles vão sobreviver? É possível, mas vão precisar de cuidados intensivos por vários meses. Respiradores artificiais, incubadoras especiais e, principalmente, medicamentos muito caros para ajudar no desenvolvimento dos pulmões e outros órgãos. A ironia da situação atingiu Ricardo como uma bofetada. Os filhos de Patrícia precisavam exatamente do tipo de medicamento que estava sendo desviado do esquema que ele havia financiado sem saber. Que tipo de medicamentos? Surfactante pulmonar artificial, corticoides especiais, antibióticos de última geração. O tratamento completo vai custar aproximadamente R$300 mil durante os próximos 6 meses.
Eu pago tudo. O que precisar. Doutora Helena hesitou antes de continuar. Senhor Ricardo, há outro problema. Alguns dos medicamentos que os bebês precisam estão em falta no mercado brasileiro. Normalmente conseguimos através de pedidos especiais para hospitais conveniados, mas... Mas o quê? Mas recebi uma ligação estranha há 1 hora. Alguém dizendo que não seria possível conseguir esses medicamentos para pacientes relacionados ao senhor ou a Patrícia Silva. Ricardo fechou os punhos. Eles estavam usando recém-nascidos prematuros como arma de chantagem. Quem ligou? Não se identificou, mas disse que havia instruções específicas para não facilitar o acesso a determinados medicamentos para este caso. Doutora Helena, esses bebês podem morrer sem esses medicamentos? Podem. E provavelmente vão morrer se não receberem o tratamento adequado nas próximas 48 horas. Ricardo tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Discou o número de Maurício, que atendeu no primeiro toque. Ricardo, como está a situação? Maurício, os bebês nasceram prematuros e precisam de medicamentos específicos. Medicamentos que estão sendo bloqueados para a gente. Ricardo, eu avisei que as coisas podiam ficar complicadas se você continuasse com essa investigação. Maurício, são recém-nascidos, crianças inocentes que não têm nada a ver com isso. Eu sei, e sinto muito. Mas as pessoas envolvidas nesse esquema não estão brincando. Elas querem garantias de que você e a mulher vão ficar quietos. Que tipo de garantias? Que vocês vão assinar um documento se comprometendo a não falar sobre o que descobriram. E que ela vai sair da cidade e não voltar mais. Ricardo olhou para a doutora Helena, que fingiu não estar ouvindo a conversa, mas claramente estava preocupada com o que estava presenciando. E se eu assinar esse documento, eles liberam os medicamentos? Liberam. E se eu não assinar? Ricardo, você não quer saber a resposta para essa pergunta. Ricardo desligou o telefone e se virou para a doutora Helena. Doutora, quanto tempo os bebês conseguem sobreviver sem esses medicamentos específicos? Talvez 2 dias, 3 no máximo. Depois disso, os órgãos começam a falhar irreversivelmente. E não há nenhuma alternativa? Nenhum outro fornecedor? Senhor Ricardo, esses medicamentos são controlados por poucos laboratórios no mundo. No Brasil, a distribuição é feita através de apenas 3 empresas. Se todas receberam instrução para não fornecer, entendi. Ricardo passou as 2 horas seguintes no telefone, tentando encontrar alguma forma de conseguir os medicamentos de que os bebês precisavam. Ligou para contatos internacionais, laboratórios em outros países, até mesmo para conhecidos que trabalhavam em organizações humanitárias. Mas sempre esbarrava no mesmo problema: o tempo. Mesmo que conseguisse os medicamentos no exterior, levaria pelo menos 1 semana para conseguir todas as licenças e transportes necessários. 1 semana que os bebês não tinham. Foi quando estava fazendo a 15ª ligação que uma enfermeira se aproximou dele. Senhor Ricardo, a senhora Patrícia acordou e está pedindo para falar com o senhor. Ricardo encontrou Patrícia na UTI pós-cirúrgica, pálida mas consciente, com tubos e monitores ao redor da cama. Quando ela o viu, tentou sorrir, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Como estão meus filhos? Ricardo se sentou ao lado da cama e segurou a mão dela. Eles são lutadores como a mãe, mas eles precisam de medicamentos especiais. E estão bloqueando, não é? Como você sabe? Porque é exatamente o que eles fizeram com Miguel e com outras crianças que eu vi no Santa Clara. Usam o acesso aos medicamentos como forma de controle. Patrícia fechou os olhos por um momento, e Ricardo pensou que ela havia desmaiado novamente. Mas quando ela abriu os olhos, havia uma determinação feroz em seu olhar. Ricardo, eu vou fazer o que eles querem. Como assim? Vou assinar o documento deles. Vou prometer que vou embora da cidade e nunca mais vou falar sobre o esquema. Patrícia, você não pode fazer isso. Eles vão continuar matando crianças, mas vão salvar meus filhos. E no momento, é isso que importa. Ricardo entendeu o dilema impossível em que Patrícia se encontrava. Qualquer mãe faria a mesma escolha, mas algo dentro dele se rebelou contra a ideia de ceder à chantagem. Patrícia, me dá mais algumas horas. Deixa eu tentar mais alguma coisa. Ricardo, você já tentou tudo, e eu não posso arriscar a vida dos meus filhos por uma causa perdida. Não é uma causa perdida.
É sobre impedir que outras famílias passem pelo que você está passando agora. Patrícia apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Ricardo, você é um homem bom. Muito melhor do que eu pensava quando te conheci. Mas eu sou mãe antes de ser heroína. Ricardo estava prestes a responder quando seu celular tocou. Era um número internacional. Alô? Senhor Ricardo, aqui é Thomas Anderson, da Organização Mundial da Saúde. Recebi sua mensagem sobre a necessidade urgente de medicamentos pediátricos. Ricardo se afastou da cama de Patrícia para falar com mais privacidade. Senhor Anderson, obrigado por retornar. Preciso desesperadamente de surfactante pulmonar e corticoides especiais para bebês prematuros. Senhor Ricardo, sua situação é incomum. Normalmente, esses medicamentos estão disponíveis através dos canais regulares no Brasil. Por que não está conseguindo acesso? Ricardo hesitou. Como explicar a um funcionário internacional que medicamentos estavam sendo bloqueados por um esquema de corrupção? É uma situação complicada. Há interferências políticas locais. Entendo. Senhor Ricardo, posso conseguir os medicamentos através de um programa humanitário de emergência. Mas preciso de uma declaração oficial de que se trata de uma situação de emergência médica com obstrução política. Que tipo de declaração? Um documento assinado por você e pelos médicos responsáveis, confirmando que há obstrução deliberada ao acesso a medicamentos essenciais para salvar vidas. Esse documento seria encaminhado às autoridades internacionais. Ricardo percebeu que Thomas estava oferecendo mais do que apenas medicamentos. Estava oferecendo uma forma de expor o esquema internacionalmente. Quanto tempo levaria para conseguir os medicamentos? Se eu receber a documentação hoje, posso ter os medicamentos aí em 18 horas através de transporte de emergência. 18 horas? É o melhor que posso fazer. Mas, senhor Ricardo, preciso que entenda que ao assinar essa documentação, você estará formalmente denunciando obstrução ao acesso a medicamentos no Brasil. Isso vai gerar investigações internacionais. Ricardo olhou para Patrícia, que estava observando a conversa com crescente esperança. Senhor Anderson, vou preparar a documentação e envio ainda hoje. Quando desligou o telefone, Patrícia estava chorando. Eles vão conseguir os medicamentos? Vão. Mas, Patrícia, isso significa que vamos expor o esquema internacionalmente. Significa que não há mais volta. Significa que outros pais não vão passar pelo que estamos passando. Significa também que vamos virar inimigos de pessoas muito poderosas. Patrícia tentou se sentar na cama, ignorando a dor da cirurgia. Ricardo, quando eu era criança, minha avó me contava uma história sobre um homem que tinha que escolher entre salvar sua família ou salvar sua aldeia. Que escolha ele fez? Descobriu uma forma de salvar os dois, mas teve que sacrificar tudo o que possuía para conseguir. Ricardo entendeu o paralelo. Você está dizendo que posso perder minha empresa, minha fortuna, tudo o que construí? Estou dizendo que talvez você descubra que essas coisas nunca foram realmente suas, que o que realmente importa é o que você faz quando outras vidas dependem das suas escolhas. Naquela tarde, Ricardo passou 2 horas preparando a documentação que Thomas Anderson havia solicitado. Doutor, Helena e outros 3 médicos do hospital assinaram declarações, confirmando que havia obstrução deliberada ao acesso a medicamentos essenciais. Ricardo anexou todos os detalhes que Patrícia havia fornecido sobre o esquema no Hospital Santa Clara. Quando enviou o e-mail com toda a documentação, Ricardo sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. 3 horas depois, seu telefone tocou. Era Maurício. Ricardo, você perdeu completamente o juízo? Por quê? Acabei de receber ligações de 4 pessoas diferentes me avisando que você denunciou o esquema para organizações internacionais. Denunciei. Ricardo, você não tem ideia do que acabou de fazer. Essas pessoas não vão simplesmente deixar você destruir um negócio de milhões de reais. Que tipo de retaliação você está esperando? O tipo que vai destruir sua vida e possivelmente acabar com ela. Maurício, 2 bebês inocentes estão morrendo porque pessoas gananciosas querem proteger seus lucros sangrentos. Se você acha que vou recuar agora, não me conhece. Ricardo, eu tentei te avisar, tentei te proteger, mas a partir de agora, você está por conta própria. Sempre estive.
Maurício desligou sem se despedir, encerrando 15 anos de sociedade e amizade. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma ligação de Thomas Anderson. Senhor Ricardo, os medicamentos chegaram. Estão sendo transportados para o hospital agora. Obrigado. Obrigado por salvar essas crianças. Senhor Ricardo, baseado na documentação que você enviou, a Organização Mundial da Saúde está abrindo uma investigação formal sobre obstrução ao acesso a medicamentos no Brasil. Representantes internacionais chegam aí na próxima semana. Quando Ricardo desligou o telefone e foi verificar os bebês na UTI neonatal, encontrou o Dr. Helena aplicando os primeiros medicamentos que haviam chegado. Os pequenos corpos ligados a dezenas de fios e tubos finalmente estavam recebendo o tratamento que precisavam para sobreviver. Dr. Helena, qual é o prognóstico agora? Com esses medicamentos, as chances de sobrevivência aumentaram para 80%. Ainda vai ser uma luta longa, mas agora temos esperança real. Ricardo olhou para os 2 bebês através do vidro da incubadora. Eles eram tão pequenos, tão frágeis, mas estavam lutando pela vida com uma determinação que lembrava da mãe. Foi quando estava observando os bebês que uma enfermeira se aproximou dele. Senhor Ricardo, tem 2 homens na recepção perguntando por você. Disseram que são da polícia, mas não quiseram mostrar identificação. Ricardo sentiu o perigo se aproximando. Onde está Patrícia? Ainda na UTI. Por quê? Quero que reforcem a segurança dela e não deixem ninguém entrar sem minha autorização expressa. Ricardo sabia que a guerra que havia começado com uma pergunta simples sobre sobras de comida estava entrando em sua fase mais perigosa. Mas olhando para os bebês que agora tinham uma chance real de sobreviver, ele soube que havia feito a escolha certa, mesmo que isso custasse tudo que ele possuía. A primeira página do jornal Estado de Minas, na manhã de segunda-feira, tinha uma manchete que fez Ricardo derrubar o café quando a viu. Investigação internacional expõe esquema milionário em hospitais brasileiros. Logo abaixo, uma foto sua saindo do Hospital Meridional com a legenda: empresário Ricardo Mendes denuncia corrupção após descobrir financiamento involuntário de esquema. Ricardo estava no quarto de hotel onde havia se mudado depois que descobriu que sua própria casa estava sendo vigiada. Patrícia estava no hospital se recuperando da cesariana, e os bebês continuavam na UTI neonatal, mas estáveis e respondendo bem ao tratamento. Era a primeira boa notícia em dias. Seu telefone não parava de tocar desde as 6 da manhã. Jornalistas, advogados, outros empresários querendo saber se era verdade que ele tinha perdido a cabeça e destruído a própria empresa por causa de uma funcionária problemática. Ricardo não atendia nenhuma ligação. Tinha coisas mais importantes para fazer. Quando chegou ao hospital, encontrou uma cena que não esperava. O corredor da UTI neonatal estava cheio de pessoas. Médicos, enfermeiros, alguns homens de terno que ele não reconhecia, e no meio de toda aquela confusão, Doutor Helena discutindo acaloradamente com um homem de 50 anos que segurava alguns papéis. Doutor Helena, que está acontecendo? Senhor Ricardo, este é Dr. Antônio Ferreira, da Vigilância Sanitária. Ele está tentando transferir os bebês para outro hospital. Ricardo sentiu o sangue ferver. Transferir? Por quê? Dr. Ferreira se virou para Ricardo com uma expressão de falsa cordialidade. Senhor Mendes, recebemos denúncias de que os medicamentos sendo utilizados nos bebês não têm procedência adequada. Precisamos transferi-los para um hospital onde possam receber medicamentos com certificação nacional. Os medicamentos vieram da Organização Mundial da Saúde, têm certificação internacional, mas não têm aprovação da Anvisa para uso no Brasil. É um problema regulatório sério. Ricardo olhou ao redor e percebeu que não era coincidência. Era uma jogada calculada para tirar os bebês de um ambiente seguro e levá-los para algum lugar onde o acesso poderia ser controlado novamente. Para qual hospital vocês querem transferir? Hospital Santa Clara. Eles têm o equipamento mais moderno para prematuros na cidade. O Hospital Santa Clara. Exatamente onde tudo havia começado. Ricardo não precisava ser um gênio para entender que era uma armadilha. Doutor Ferreira, esses bebês estão estáveis aqui. Uma transferência agora poderia matá-los. Senhor Mendes, sou médico há 20 anos. Sei quando uma transferência é necessária. Doutor,
Helena se aproximou de Ricardo e sussurrou. Os bebês realmente estão em um momento crítico. Uma transferência seria muito arriscada. Mas se eles têm uma ordem judicial... Dr. Ferreira mostrou os papéis que segurava. Temos uma ordem de emergência sanitária. É vinculativa. Ricardo pegou os papéis e os examinou rapidamente. Pareciam legítimos, mas algo neles não estava certo. A data era de hoje, mas o processo tinha sido aberto na sexta-feira. Como conseguiram uma ordem judicial tão específica durante o fim de semana? Dr. Ferreira, posso ligar para meu advogado antes da transferência? Sr. Mendes, questões sanitárias não admitem demora. Os bebês serão transferidos na próxima hora. Foi então que Ricardo ouviu uma voz familiar atrás dele. Na verdade, não serão. Todos se viraram. Thomas Anderson estava caminhando pelo corredor acompanhado de uma mulher elegante de meia-idade e dois homens que claramente eram seguranças. Senhor Anderson! Ricardo não conseguiu esconder o alívio na voz. Senhor Ricardo, esta é a doutora Sarah Mitchell, representante especial da OMS para investigações de obstrução médica. Doutora Sarah se aproximou de Dr. Ferreira com uma autoridade que fez o homem recuar instintivamente. Dr. Ferreira, sou doutora Sarah Mitchell, da Organização Mundial da Saúde. Os bebês sob discussão estão sob proteção internacional devido à investigação em andamento sobre obstrução ao acesso a medicamentos. Doutora Mitchell, com todo respeito, questões de saúde pública no Brasil são de competência das autoridades brasileiras. Normalmente sim, mas quando há evidências de obstrução sistemática que resultou em mortes evitáveis, a OMS tem autoridade para intervir. Doutora Sarah tirou um documento de sua pasta e entregou para Dr. Ferreira. Esta é uma ordem de proteção internacional. Qualquer tentativa de transferir esses bebês ou interromper seu tratamento será considerada obstrução adicional e resultará em sanções internacionais contra as instituições e indivíduos envolvidos. Dr. Ferreira leu o documento rapidamente, e Ricardo pode ver o momento exato em que ele percebeu que estava lidando com algo muito maior do que esperava. Doutora Mitchell, vou precisar consultar meus superiores sobre isso. Faça isso. Mas os bebês ficam aqui, sob proteção, até que a investigação seja concluída. Depois que Dr. Ferreira saiu com sua equipe, Ricardo finalmente conseguiu respirar. Sr. Anderson, como vocês chegaram aqui tão rápido? Seu caso chamou muita atenção em Genebra. Quando esquemas de obstrução médica envolvem organizações internacionais e resultam em mortes de crianças, a OMS age rapidamente. Doutora Sarah se dirigiu a Ricardo. Senhor Mendes, baseado na documentação que você forneceu, identificamos um padrão que se estende além do Hospital Santa Clara. Temos evidências preliminares de esquemas similares em pelo menos 8 hospitais em 4 estados brasileiros. 8 hospitais? O esquema que você descobriu é apenas uma parte de uma rede muito maior. Estamos falando de centenas de milhões de reais desviados e centenas de vidas perdidas. Ricardo se sentou pesadamente em uma cadeira no corredor. A magnitude do que tinha descoberto estava começando a ficar clara. Sr. Anderson, isso significa que o que aconteceu com Patrícia aconteceu com outras pessoas também? Pelo menos 12 funcionários de saúde em diferentes cidades relataram perseguições similares após tentarem denunciar irregularidades. 3 morreram em circunstâncias suspeitas. E agora? Agora temos uma investigação internacional completa. Autoridades federais brasileiras estão cooperando e já temos mandados de prisão sendo preparados. Doutora Sarah mostrou uma lista para Ricardo. Reconhece alguns desses nomes? Ricardo leu a lista e sentiu o estômago se contrair. Dr. Augusto Cardoso estava lá, assim como Fernando Lima, o gerente da farmácia. Mas havia outros nomes que o surpreenderam. Executivos de laboratórios farmacêuticos, políticos e, no final da lista, Maurício Oliveira. Maurício está sendo investigado? Seu ex-sócio não apenas sabia do esquema, como era um dos coordenadores financeiros. Suas empresas lavavam o dinheiro dos medicamentos desviados através de investimentos imobiliários fictícios. Ricardo olhou para o nome do homem que considerara um irmão por 15 anos e sentiu uma mistura de traição e alívio. Traição por ter sido enganado por tanto tempo
Alívio por finalmente entender por que sempre se sentia desconfortável com alguns dos investimentos que Maurício propunha. Quando as prisões vão acontecer? Começaram há 2 horas. Maurício Oliveira foi preso em casa às 6 da manhã. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou deles. Senhor Ricardo, a senhora Patrícia quer falar com o senhor. Ela está muito preocupada com toda a movimentação. Ricardo encontrou Patrícia sentada na cama, visivelmente tensa. Quando ela o viu, tentou sorrir, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Ricardo, me disseram que tentaram levar meus bebês embora. Tentaram, mas não conseguiram. Os bebês estão seguros. E a investigação? Ouvi enfermeiras falando que pessoas importantes estão sendo presas. Ricardo se sentou ao lado da cama e contou tudo o que havia descoberto nas últimas horas. A extensão do esquema, as prisões, a proteção internacional dos bebês. Patrícia, isso significa que você estava certa desde o início. E significa que agora centenas de famílias vão ter justiça. E significa que finalmente posso parar de olhar por cima do ombro o tempo todo. Ricardo pegou a mão dela. Significa que você é uma heroína. Se não tivesse tido coragem de me contar a verdade, esse esquema continuaria funcionando e matando crianças. Eu não me sinto como heroína. Me sinto como uma mãe que quase perdeu seus filhos por causa da ganância de outras pessoas. Seus filhos estão vivos porque você foi corajosa. E vão crescer sabendo que a mãe deles lutou para proteger outras crianças. Patrícia ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Ricardo, o que vai acontecer com sua empresa? Com sua vida? Honestamente não sei. Provavelmente vou perder tudo que construí. Mas descobri que tudo não incluía as coisas que realmente importam. Que coisas? A capacidade de dormir tranquilo sabendo que não prejudiquei ninguém. A possibilidade de olhar no espelho e gostar da pessoa que vejo. E ele hesitou antes de continuar. A chance de ter uma família de verdade. Patrícia olhou nos olhos de Ricardo e viu algo que não estava lá no dia em que se conheceram. Uma paz, uma integridade que o dinheiro nunca havia conseguido comprar. Ricardo, você quer conhecer seus filhos oficialmente? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Como assim? Os bebês precisam de nomes para a certidão de nascimento. E precisam de um pai que os ame e os proteja. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Patrícia, você tem certeza? Tenho certeza de que você já provou que faria qualquer coisa para proteger essa família. E tenho certeza de que meus filhos não poderiam ter pai melhor. Eles caminharam juntos até a UTI neonatal, onde os 2 bebês dormiam pacificamente em suas incubadoras. Eram pequenos, mas suas respirações eram regulares, e os monitores mostravam sinais vitais estáveis. Como vamos chamá-los? Ricardo perguntou. Estava pensando em Miguel, em homenagem ao menino que morreu, e Gabriel, que significa mensageiro de Deus. Ricardo olhou para os 2 bebês e sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Um amor incondicional, uma necessidade protetora que ia além de qualquer coisa que já havia sentido. Miguel e Gabriel Santos Mendes têm um som bonito, não tem? Naquela tarde, enquanto Ricardo preenchia os papéis para reconhecer oficialmente os bebês como seus filhos, ele recebeu uma ligação que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. 6 meses depois, Ricardo estava em pé na varanda da casa simples que havia comprado, observando Patrícia brincar no quintal com Miguel e Gabriel. Os gêmeos tinham se desenvolvido além de todas as expectativas médicas e agora eram bebês saudáveis e risonhos de 8 meses. O quintal pequeno, mas bem cuidado, ecoava com as risadas de Patrícia, enquanto ela fazia cócegas nos filhos. A casa era modesta, comparada à cobertura de luxo onde Ricardo morava antes, mas era cheia de algo que ele nunca tinha tido: amor genuíno. As manhãs começavam com o choro dos bebês pedindo mamadeira, não com ligações de corretores da bolsa. As noites terminavam com canções de ninar, não com relatórios financeiros. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a doutor Helena, que havia se tornado não apenas a pediatra dos gêmeos, mas uma amiga da família. Ricardo, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? O Hospital Meridional está criando um departamento de ética médica e transparência. Queremos você como coordenador. Ricardo ficou surpreso. Doutor Helena, eu não sou médico. Não precisa ser.
Precisa ser alguém que entende como esquemas de corrupção funcionam e que tem credibilidade para implementar sistemas de transparência. E o salário? Seria 1/10 do que você ganhava como empresário, mas seria trabalho honesto, ajudando a garantir que o que aconteceu no Santa Clara nunca mais aconteça em lugar nenhum. Ricardo olhou para Patrícia no quintal e sorriu. Doutor. Helena, posso dar uma resposta amanhã? Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Ricardo e Patrícia se sentaram no sofá pequeno da sala para conversar sobre a proposta. Era uma rotina que eles haviam desenvolvido. Discutir as decisões importantes depois que a casa ficava em silêncio. O que você acha da proposta da doutora Helena? Ricardo perguntou. Acho que você nasceu para esse tipo de trabalho. Mesmo ganhando muito menos dinheiro? Patrícia riu. Ricardo, você já esqueceu como éramos felizes quando não tínhamos dinheiro nenhum? Quando nossa maior preocupação era se os bebês iam conseguir mamar direito? Não esqueci, mas quero ter certeza de que consigo sustentar nossa família adequadamente. Nossa família já está sendo sustentada adequadamente. Temos um teto, comida na mesa, saúde e, principalmente, temos uns aos outros. Ricardo puxou Patrícia para mais perto no sofá. Você tem certeza de que não sente falta de nada da vida anterior? Da vida anterior? Ricardo, minha vida anterior era dormir debaixo de pontes e pedir comida para estranhos. Minha vida começou de verdade no dia em que te conheci. E você não acha que eu te trouxe problemas demais? A investigação, as ameaças, quase perder os bebês. Patrícia se virou para olhar diretamente nos olhos dele. Ricardo Mendes, você me deu 3 presentes que vou agradecer pelo resto da vida. Que presentes? Primeiro, você me deu dignidade de volta. Me tratou como ser humano quando eu não conseguia nem me lembrar de como isso era. Segundo, você me deu uma família. Não só os bebês, mas você. Um companheiro que me ama, que protege nossos filhos, que me faz sentir segura. E o terceiro, você me deu propósito. Por causa da nossa luta, centenas de crianças vão receber tratamento adequado. Dezenas de famílias não vão passar pelo que passamos. Ricardo beijou a testa de Patrícia suavemente. Então aceito a proposta da doutora Helena. Tem certeza? Tenho certeza de que quero passar o resto da vida fazendo coisas que importam. E tenho certeza de que quero fazer isso ao lado da família mais incrível do mundo. 3 dias depois, Ricardo estava em seu primeiro dia de trabalho no Hospital Meridional. Sua mesa ficava em uma sala pequena no 3º andar, com vista para o pátio interno onde alguns pacientes tomavam sol. Era muito diferente do escritório com vista panorâmica que tinha antes, mas quando olhava pela janela e via crianças brincando no pátio, crianças que estavam recebendo tratamento honesto e completo, sentia uma satisfação que dinheiro nunca havia comprado. Sua primeira tarefa foi criar um sistema de monitoramento que tornasse impossível desviar medicamentos sem ser detectado. Estava revisando protocolos internacionais quando bateram na porta. Entre. Para sua surpresa, era Maurício. Seu ex-sócio estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas e uma expressão que misturava arrependimento com desespero. Maurício, como você saiu da prisão? Liberdade condicional. Colaborei com as investigações. Ricardo se levantou, sem saber exatamente como reagir. O que você quer? Quero te pedir perdão. A resposta pegou Ricardo de surpresa. Durante os meses de investigação, Maurício havia se mantido em silêncio, se recusando até mesmo a falar com advogados que Ricardo havia recomendado. Perdão por quê, exatamente? Por ter te enganado durante 15 anos. Por ter usado nossa amizade para te envolver em coisas que você nunca aprovaria. Por ter quase causado a morte de crianças inocentes. Maurício se sentou na cadeira em frente à mesa de Ricardo, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Ricardo, passei 6 meses na prisão pensando em como chegamos a esse ponto. Em como eu me tornei uma pessoa capaz de lucrar com o sofrimento de crianças. E chegou a alguma conclusão? Cheguei. Aconteceu gradualmente. Primeiro foi apenas um investimento questionável. Depois foram 2. Depois você para de questionar por que o dinheiro está entrando e por que você pode comprar tudo o que sempre quis. Ricardo ouviu em silêncio, tentando entender o homem que achava que conhecia. Maurício, quantas crianças morreram por causa do nosso dinheiro? Diretamente? 17. Indiretamente, porque não receberam tratamento adequado? Provavelmente 50. O número atingiu Ricardo como uma bofetada.
50 crianças. 50 famílias destruídas. Como você consegue viver com isso? Não consigo. É por isso que estou aqui. Maurício tirou um envelope do bolso interno do paletó. Ricardo, vendi tudo o que tinha. Apartamento, carro, investimentos que não estavam bloqueados pela justiça. Quero doar esse dinheiro para um fundo que ajude famílias que foram prejudicadas pelo esquema. Quanto? 2.800.000 reais. Sei que não compensa o que foi perdido, mas é tudo que posso fazer. Ricardo pegou o envelope e o examinou. Era um cheque nominal para o Hospital Meridional. Maurício, isso não vai trazer nenhuma criança de volta. Eu sei, mas talvez ajude outras crianças a sobreviver. E o que você vai fazer agora? Como vai se sustentar? Consegui um emprego como contador em uma ONG que trabalha com famílias carentes. Ganho pouco, mas é trabalho honesto. Ricardo olhou para o homem que havia sido seu melhor amigo e sócio por 15 anos e viu pela primeira vez arrependimento genuíno. Maurício, eu te perdoo. Como você pode me perdoar? Porque aprendi que guardar raiva machuca mais quem guarda que quem fez o mal. E porque acredito que pessoas podem mudar quando realmente querem. Maurício começou a chorar silenciosamente. Ricardo, você sempre foi melhor pessoa que eu. Sempre. Não era não. Eu só tive sorte de encontrar alguém que me mostrou o que realmente importa na vida. Depois que Maurício saiu, Ricardo ficou sozinho em sua sala por alguns minutos, processando a conversa. Então pegou o telefone e ligou para Patrícia. Amor, como estão os bebês? Estão ótimos. Gabriel acabou de aprender a bater palminhas e Miguel não para de tentar imitar. Patrícia, o Maurício veio aqui hoje. Ele te ameaçou? Quer que eu chame a polícia? Não, amor. Ele veio pedir perdão e trouxe uma doação de quase 3 milhões para ajudar outras famílias. Você perdoou ele? Perdoei. Por quê? Porque você me ensinou que perdoar liberta quem perdoa. E porque nossa família é feliz demais para carregar peso do passado. Naquela noite, Ricardo chegou em casa para encontrar uma surpresa. Patrícia havia preparado um jantar especial, com velas na mesa e os bebês já dormindo. Que ocasião é essa? Hoje faz exatamente 1 ano que nos conhecemos. Ricardo havia se esquecido completamente da data, mas quando Patrícia mencionou, as memórias voltaram como uma avalanche. À tarde no restaurante, Patrícia pedindo para comer suas sobras, a jornada incredível que os havia trazido até ali. 1 ano desde que uma mulher corajosa me ensinou o que realmente importa na vida. 1 ano desde que um homem bom me mostrou que ainda existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. Eles jantaram conversando sobre o futuro, os planos para expandir o programa de ética médica para outros hospitais, a possibilidade de adotar mais crianças que precisassem de família, os sonhos simples de ver Miguel e Gabriel crescendo saudáveis e felizes. Ricardo, você se arrepende de alguma coisa que aconteceu este ano? Me arrependo de não ter investigado os investimentos antes. Me arrependo de ter demorado tanto para perceber quem Maurício realmente era. Mais alguma coisa? Me arrependo de ter passado 42 anos da minha vida achando que dinheiro era sinônimo de sucesso. E agora? Como você define sucesso? Ricardo olhou ao redor da casa pequena, mas aconchegante, para as fotos dos bebês nas paredes, para a mulher incrível sentada à sua frente, para a vida simples, mas cheia de propósito que tinham construído juntos. Agora defino sucesso como acordar todos os dias, sabendo que o que faço ajuda outras pessoas. Como ter uma família que me ama pelo que sou, não pelo que possuo. Como conseguir dormir tranquilo sabendo que não prejudiquei ninguém para ter o que tenho. Patrícia se levantou e foi até Ricardo, se sentando no colo dele. Então você é o homem mais bem-sucedido que conheço. Por quê? Porque você transformou uma pergunta sobre sobras de comida na história de amor mais bonita que já vi. Ricardo abraçou Patrícia e pensou na jornada improvável que os havia trazido até ali. Uma pergunta simples feita por uma mulher desesperada havia destruído um império criminoso, salvado centenas de vidas e criado uma família baseada em amor verdadeiro. Patrícia, obrigado por ter tido coragem de me fazer aquela pergunta no restaurante. Qual pergunta? Se você podia compartilhar o que eu tinha, acabou que você estava perguntando se eu podia compartilhar minha vida inteira. E qual foi sua resposta?
Minha resposta foi sim, e continua sendo sim, para sempre. Lá fora, a cidade continuava sua correria frenética de dinheiro e poder. Mas dentro da casa pequena nos subúrbios, uma família construída pelo amor havia encontrado algo que dinheiro nunca poderia comprar: verdadeira felicidade. E tudo havia começado com uma pergunta simples, sobre sobras, que se transformou na receita perfeita para uma vida completa. Fim da história.